Fala, galerinha! Sandro Fernandes aqui do canal 2Pi para mais um bate-papo. Bate-papo de hoje, alguns problemas, algumas situações envolvendo o princípio da inércia, primeira lei de Newton. Lembrando que se o teu corpo, se o teu objeto se está em equilíbrio, isso significa que a resultante das forças tem que ser zero. Então, para a física, equilíbrio, estado de inércia, quer dizer que a resultante é zero. Ah, Sandrinho, quando é que ele está em equilíbrio? Quando ele estiver em repouso ou com movimento retilíneo uniforme. Repouso é o que a gente chama de equilíbrio estático e MRU, equilíbrio dinâmico. Toda vez que ele estiver em repouso ou em MRU, o somatório das forças externas tem que ser zero. É aquela chamada frase que a gente ouve muito: a força resultante é zero, a força resultante é nula. Então, toda vez que o sistema ou o teu corpo estiver parado ou com MRU, a resultante das forças tem que ser zero. Legal? Então vamos ver algumas situaçõezinhas aí. A primeira questão bem legal, porque ela faz a gente relembrar aí força de resistência do ar. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Então ele está sendo bonzinho aqui, está te dizendo quais são as duas forças que atuam. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Que delícia, hein? Peso vertical para baixo, força de atrito com ar vertical para cima. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar é aproximadamente zero, se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair, olha que importante, com velocidade constante, chamada velocidade terminal. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal. Lembrando que essa velocidade terminal ela é constante. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Então, minha gente, se o objeto atingiu essa velocidade terminal, significa que ele está com velocidade constante. Pelo princípio da inércia, a força de resistência do ar, que é vertical e para cima, ela vai ter que ter o mesmo módulo que a força peso gravitacional. Legal? Então, em módulo, a força de resistência do ar tem que ser igual ao peso. Peso, produto da massa, vezes a gravidade. Então, quanto é que vale a força de resistência do ar? A massa, cuidado, tá, gente? Sistema internacional, a massa não pode ser em gramas. 200 gramas, 0,2 quilos. G, aproximadamente 10. Então, nesse momento, nós teremos a força de resistência do ar para esse objeto, 2 newtons. Que delícia de questão, né? P de bola. Legal? Segunda situação, um pouco mais sofisticada, tem que ter cuidado na leitura, mas nada que vai nos assustar. A pele humana detecta simultaneamente, com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir, vibrações, forças estáticas, textura e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis, que apresentam respostas análogas à pele humana, seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra o modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representadas o peso do bloco, sim, vertical e para baixo, a força normal, sim, vertical para cima, a força de atrito, sim, está aqui no desenho, horizontal e para trás,
aplicada pela superfície sobre a pele, e uma força externa F, aplicada na mola. Então essa F tem uma molazinha, é uma força elástica, né? Seguindo, a constante da mola, ele está dando 10 newtons por metro. A massa do bloco, 4 gramas, de novo 4 gramas, vamos ter que fazer a mudança. Na iminência de movimento, o que é iminência de movimento? É aquele estado de transição entre estar em repouso e começar o movimento. Então, quando o objeto tiver iminência, a gente ainda considera resultante zero. Ele ainda está em repouso. A deformação da mola, 3 milímetros, cuidado que a gente vai ter que passar para o SI, não é isso? Então ele quer o coeficiente de atrito estático, estátua, parado entre o bloco e a pele. Ou seja, meus queridos e minhas queridas, nessa situação, a força F, que eu posso considerar uma força elástica por conta da mola, ela vai ter o mesmo módulo que a força de atrito. A força elástica, ela é o produto da constante pela deformação da mola, e o FAT, força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a força normal. A constante da mola ele dá? Sim, vale 10. A deformação ele dá? Sim, 3 milímetros. Vou colocar em vermelho para você não esquecer. 3 milímetros é 3 vezes 10 a menos 3 metros. Não é isso? Tem que passar para o SI. O coeficiente de atrito é o que a gente quer. E a normal, gente, olha aqui, vai ter o mesmo módulo que a força-peso. E a força-peso é o quê? Olha o Nzinho aqui, Eu vou substituir por M vezes G. A massa, 4 gramas, vou colocar em vermelho também, para você lembrar que a gente mudou. Então é 4 vezes 10 a menos 3, para passar para quilos, vezes o G, que é 10. Que delícia, hein? Mudamos a unidade do X, da deformação, passando para metros, e da massa, gramas, passando para quilogramas. Vai rolar uma simplificação, vou botar o que para simplificar? Vou botar o amarelo. Olha o que eu vou simplificar. 10 a menos 3 e o 10. O que sobrou para o fatality? 3 é igual a μ vezes 4. Então, μ é 3 quartos, ou seja, 0,75. Escrevendo em notação científica, que é o que ele fez, 7,5 vezes 10 a menos 1. Lembra que o μ, gente, é a razão entre duas forças. É adimensional. Legal? Gabarito oficial, letra C de sapo. Bacana? Show! Opa! Questãozinha de cinto de segurança. Quem curte isso, já vi várias questões de cinto de segurança. O ERG e Enem também. Apareceu aí umas 2 vezes. O cinto de segurança é um item indispensável quando se trata de segurança em um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a primeira lei de Newton, que é justamente o princípio da inércia. Sobre essa lei, é correto afirmar que, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Infelizmente não. Ele pode estar em repouso, mas ele pode também estar com movimento retilíneo uniforme. Letra B. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Não. Porque ele pode estar com movimento retilíneo uniforme, e se nenhuma força está atuando sobre ele, a resultante é zero. E ele permanece com movimento retilíneo uniforme. Letra C. Um corpo tende a permanecer em aceleração constante. Não por inércia, ele tende a estar com que tipo de movimento? M, R, U. D. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Que delícia, hein? Perfeito. O princípio da inércia na letra D de dado. Questãozinha 4. O que você marcou na 4? O que você marcou?
Considere uma caixa em repouso no centro do tampo horizontal de uma mesa. A permanência em repouso justifica-se por quê? O peso da caixa é vertical e para baixo? Não, ela não está em repouso por conta disso. Porque se ela não estivesse em cima da mesa, ela estivesse caindo, o peso também seria vertical e para baixo. A resultante das forças sobre a caixa é nula? Perfeito. Ela está em equilíbrio, ela está em repouso por conta disso. A resultante é nula. Ok? Gabarito letra B. Espero que vocês tenham marcado isso. 5. Essa 5 é parecida com aquela que a gente discutiu lá no iniciozinho hoje. No momento inicial da queda de um granizo, que é um pequeno glóbulo de gelo, inicialmente em repouso no interior de nuvens altas de tempestade, atua sobre ele apenas a força-peso. Nos momentos seguintes, passa a atuar a força de resistência do ar, também de direção vertical, só que de sentido contrário ao da força-peso, e que tem sua intensidade aumentada de acordo com a velocidade de queda do granizo. Nós vimos isso lá em cima. Em função das forças atuantes, a partir de determinado instante, a velocidade da queda atinge um valor máximo. Lembra? É a velocidade limite. Desse momento até que o granizo atinge o solo, a intensidade da força resultante sobre ele na direção vertical é. Lembra que quando ele atinge essa velocidade limite, essa pedra cai com movimento retilíneo uniforme. Então, gente, a força-peso e a força de atrito com ar, elas têm o mesmo módulo. Então, nesse caso, lembra que a força resultante ela é nula. Peso e força de resistência do ar têm o mesmo módulo. Então, letra A, ele diz que é nula, mantendo o valor da velocidade do granizo constante. Beleza. Quando você lê o enunciado com qualidade, faz as observações, você vai descer e vai só procurar onde é que a resposta está ali. Nesse caso, a resposta já apareceu na letra A. Bacana? Meia dúzia. Um carro desloca-se para a direita com vetor velocidade constante. Olha aqui, com vetor velocidade constante. É isso. Sabe o que quer dizer isso, gente? Vetor velocidade constante? Ele está com MRU. Se ele está com MRU, quer dizer que a resultante das forças tem que ser zero. Não tem aceleração. Ok? No seu interior existe uma esfera suspensa por uma mola. Quando não submetida a nenhuma força, esta mola tem comprimento L. Então nós temos uma mola, fiz que aqui é o teto, tá? Aqui é o teto. E presa ao teto nós temos uma mola. Essa mola, quando não tem nada pendurado nela, aqui ela tem um comprimento L. Entendi. Então, quando a gente não pendura nada dela, o tamanho dela é L. Nessas condições, a melhor representação da situação descrita é, primeira conclusão, gente, se não tem nada pendurado e o tamanho dela é L, quando eu pegar uma esfera e levar e pendurar aqui, o que vai acontecer com o tamanho da mola? O tamanho da mola vai aumentar um pouquinho, ela vai deformar. Com isso, vamos eliminar a letra B, porque aqui o tamanho da mola não aumentou quando você pendurou um objeto. E a letra D também a gente vai descartar. Ok? Agora só falta a gente descobrir se é A, C ou E. Lembrando que o meu sistema está com MRU e a força resultante é zero. Gente, se a força resultante é zero, o nosso sistema não pode estar deslocado. Por quê? MRU e repouso são equivalentes. Já dizia o nosso querido Galileu. Qualquer experimento que você faça dentro de um laboratório, um espaço, um laboratório, que desloca-se com MRU, o resultado é o mesmo se tivesse parado. Se você estiver dentro do trem, parado, você pendurar uma mola e uma esfera, ela não se desloca como na letra C e na letra E. A letra C ela só ia se deslocar, por exemplo, se o trem estivesse acelerando. Aí o pêndulo se desloca para trás.
Ou na letra E, se ele estiver freando, aí o pêndulo se desloca para frente. Então, como não tem aceleração, não tem deslocamento nenhum do nosso pêndulo. O pêndulo fica perpendicular ao teto, perpendicular ao chão, já que o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Você consegue ficar dentro de um vagão de metrô, se ele estivesse deslocando com MRU, você consegue ficar paradinho no meio lá, ó, sem sentir nenhum tipo de força tentando se deslocar. Você só sente força tentando te deslocar se o trem acelera ou se o trem freia. Ok? Então, gabarito, letra A. E a última, falando de novo em desconforto, em tentar se deslocar. Às vezes as pessoas que estão no elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto. É verdade, aquele friozinho, né? Lá na barriga. Em geral, na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região e pode ocorrer. Quando que a gente vai sentir desconforto? Você sente desconforto quando o elevador está parado no térreo? Não, claro que não, porque ele está em repouso. E repouso é resultante nula. Mas tem uma outra situação que a resultante também é nula, que você também não vai sentir desconforto. É quando ele sobe com MRU. Ou desce, né? Então, elevador se deslocando com MRU é a mesma coisa que elevador em repouso. A resultante é zero. Você não sente nenhum tipo de desconforto, nenhum frio na barriga. Desconforto tem que ter aceleração, ok? Então vamos lá. Quando que a gente vai sentir esse desconforto? Quando o elevador sobe ou desce com movimento uniforme? Não, aqui não tem desconforto. Apenas quando o elevador sobe com movimento uniforme? Não. Apenas quando o elevador... Não. Quando o elevador sobe ou desce com movimento variado? Perfeito. Porque se o movimento é variado, aqui nós temos uma aceleração. É a aceleração que gera desconforto. Quem curte esse desconforto, paga para ir nos parquinhos de diversões. Beto Carreiro, vai para Disney. Quer dizer, você paga lá, você pagou a entrada para sentir o efeito da aceleração. Então as coisas lá despencam, porque tem a aceleração da gravidade. As coisas giram, porque tem a aceleração centrípeta. Então, quer sentir desconforto? Submeta-se à aceleração. Ok? É isso, galera. Lembrando que essa semana... Ih, ainda tem mais umazinha aqui, gente. Olha aqui. Viajei. Uma esfera é lançada por uma força F, vertical para cima, exercida pelo dispositivo acoplado a um carrinho que se move sobre uma superfície plana, horizontal, com velocidade constante. Para um observador no carrinho, quando desprezível a resistência do ar, a figura que representa a trajetória da bolinha e o conjunto de forças que atua nela. Bom, para quem está dentro do carrinho, lembrando que o carrinho se move com velocidade constante, a trajetória da bolinha é uma linha reta, né? Ele está dentro do carrinho, está vendo a bolinha subir e a bolinha vai cair de novo na mão dele. Como se você estivesse dentro de um metrô que se desloca com MRU. Se você jogar a bola para cima, gente, a bola vai cair na sua mão. Então ela sobe em linha reta e desce em linha reta. Para você que está dentro do carrinho. Então a trajetória é retilínea e atuando sobre a bola, gente, só tem a força-peso, né? Que é a força gravitacional. Legal? 9. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até a sua velocidade de queda se tornar constante. Aqui, gente, de novo, ó, é igual a gotinha lá, velocidade terminal. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é nula. Lembrando que aqui ele cai de novo com MRU. MRU, equilíbrio. Equilíbrio, inércia. Inércia, somatório das forças externas tem que ser quanto? Zero. E agora sim, a 10. Considere um navio petroleiro parado em alto mar.
Que delícia! Parado, resultante nula. Desprezando os movimentos de ondas e forças de arrasto do vento, quer dizer, ele está paradinho. Caso o navio esteja em equilíbrio estático, é correto afirmar que é nula a soma vetorial da força-peso com a força de impulso. Bom, se o navio está lá paradinho, gente, aqui, ó, vamos fazer um esquema aqui. Aqui está o mar. Vou fazer o desenhozinho do navio aqui, ó. Aqui está o navio petroleiro, sem muita firula. E quais são as forças que estão atuando no navio petroleiro? É o peso para baixo e a força de empuxo para cima. Se a resultante é zero, o que tem que acontecer com essas duas forças? Elas precisam ter o mesmo módulo. Sim, a letra A é verdadeira. A resultante é nula, a soma das forças externas tem que ser zero, então a força de impulso e a força-peso tem que ter o mesmo módulo. Ok? Maravilhoso! Lembrando que essa semana a gente tem aí uma listinha com algumas questões conceituais da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte: é impossível tocar sem ser tocado. Princípio da ação e reação. Valeu, galera! Fui!